Você já ouviu falar sobre projeção astral sendo usada para ataques espirituais? No vídeo de hoje, vamos apresentar um trecho marcante de uma live da pastora Sarah Shiva em seu canal no YouTube. Com sua costumeira franqueza e profundidade, Sarah compartilha suas percepções sobre o caso de Daniel Mastral, escritor cristão conhecido por denunciar as obras das trevas, e levanta uma reflexão polêmica: será que realmente aconteceu como disseram? Prepare-se para ouvir relatos fortes, e para entender por que Sarah acredita que o caso de Mastral pode ter sido algo muito mais sombrio do que aparenta. Assista com atenção e tire suas próprias conclusões. Na minha percepção, não acredito em suicídio. Muitas pessoas falavam, não, mas ele já tinha até tentado, e tal. Vamos lá, eu vou discorrer, vou compartilhar com vocês e descrever aqui um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre essa questão do ocultismo, do satanismo, que eu já estudei bastante sobre isso. E sei como eles atuam, a forma como eles atuam para eles fazerem certas coisas parecerem acidente, principalmente parecer suicídio. Certa vez, há muito tempo atrás, ocorreu um assassinato em Nova York, num prédio de alto nível, de luxo, de alta sociedade em Nova York. Já tem alguns anos, isso tem mais de uma década. E esse crime foi um crime horroroso, onde os pais chegaram e encontraram a babá ensanguentada no chão do banheiro, com as crianças mortas, as duas crianças que a babá cuidava estavam mortas. A babá estava com o pescoço cortado, sangue escorrendo por todo o banheiro, e as crianças mortas. Essa babá ainda tinha pulso. Chamaram o 911, né, a emergência. Então eles chegaram e recolheram o corpo dessa babá, que miraculosamente sobreviveu. E ela foi para o hospital, ficou em coma, até que finalmente ela acordou. Quando ela acordou, então, ela estava sob a guarda da polícia, porque ela era, então, uma assassina de duas crianças. Eles foram perguntar para aquela babá o que tinha acontecido. Detalhe, esse crime ocorreu no último dia de outubro, entre o dia 28 e 31 de outubro. Que todo mundo sabe que o mês de outubro é o mês que se comemora qual festividade nos Estados Unidos. E aí, que essa mulher, quando acordou do coma, eles foram entrevistá-la. Ela disse, eu não me lembro de nada. Eu não lembro de absolutamente nada. Quando eu comecei a estudar sobre essa parte de ocultismo, satanismo, para poder lidar com as coisas que eu enfrentei na minha vida, para poder lidar com o passado que eu vivi, eu tive que enfrentar, porque muitos pastores que eu perguntava as coisas que eu tinha vivido antes de eu me converter, nas coisas de misticismo, esoterismo, paranormalidade, ufologia e etc., os pastores não sabiam me dizer absolutamente nada vinculado à Bíblia sobre as experiências horrorosas que eu tinha tido com o diabo antes de eu ser crente. Então eu comecei a estudar tudo o que eu podia para eu poder entender aonde poderia estar o vínculo com a palavra, aonde a palavra estava falando. Então eu fui buscar conhecimento em livros bíblicos sobre esses temas. Livros, estudos de pessoas cristãs que estavam denunciando, para que eu pudesse então estar tendo uma leitura segura. E na hora que eu comecei a estudar sobre essa área, eu comecei a entender um pouquinho sobre projeção astral. Você já ouviu falar de projeção astral? É uma prática dentro desses ocultismos aí, muito conhecida por eles. É uma prática onde o tal bruxo, o tal ali médium daquela área, ele sai do corpo em espírito. Então o corpo dele fica ali fazendo o feitiço e o espírito humano dele viaja, vai até onde ele quer, escuta conversas, pode até fazer poltergeist, mexer objetos e coisas, ou coisas piores, como, por exemplo, entrar no corpo de outra pessoa e a pessoa fica possuída, não por um demônio. Escute, isso é uma das coisas mais horrorosas que eu estudei. E uma das coisas que você não vai ouvir em qualquer lugar. Existe possessão de espírito humano. E qual é a diferença da possessão de um demônio para a possessão de um espírito humano? Ah, fulano está possuído pelo demônio. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, quem está possuído pelo demônio, a gente manda, em nome de Jesus, o demônio tem que sair.
A gente manda ajoelho, o demônio tem que ajoelhar. A gente manda mão para trás, o demônio tem que ficar com a mão para trás. A gente manda calar a boca, o demônio tem que calar a boca. A gente manda sai em nome de Jesus, ele tem que sair. Agora, uma pessoa, o espírito humano de uma outra pessoa, eu não consigo expulsar a pessoa. Eu não consigo dizer sai fulano. A pessoa que vai ter que querer sair. A partir daí, gente, o desafio é muito maior. Porque para você expulsar, você vai precisar que Deus dê a ordem aos anjos, e os anjos vêm e articulam e tiram o espírito humano da pessoa. Eu vou falar da minha experiência agora. E isso, eu e a Hannah já conversamos para que eu pudesse falar disso aqui. Nós estamos em acordo, eu e minha filha. Nós tivemos a ajuda. E eu vou falar um nome agora da pessoa que me ajudou, porque eu quero honrar ela. A mulher que me ajudou a lidar com isso foi a pastora Ezenete Rodrigues. Eu morava em Belo Horizonte e uma mulher entrou na minha casa e desmaterializou na frente da minha filha, na minha casa. Era uma bruxa satânica fazendo projeção astral na minha casa, dentro da minha casa. Quando eu liguei para a pastora Ezenete e disse o que é isso que aconteceu, ela disse, ela era como? Quando a Hannah descreveu como a mulher era, a pastora Ezenete identificou, falou, eu sei sim, é uma bruxa que tem aqui, e ela já veio aqui, já veio na igreja, já veio atrás da gente, ataca a gente, eu tenho uma equipe de intercessão, montei uma equipe para poder lutar contra isso. Gente, para pensar, a pastora Ezenete é uma das líderes que está de pé, e não dá bobeira. Eu não acredito que ele tirou a própria vida, eu não acredito. O que eu acredito? Eu acredito que uma pessoa, se ele realmente estava convertido, porque, gente, para ele ter cometido uma atrocidade dessa com ele mesmo, ele precisava estar desviado. Porque ele era um homem muito culto. E ele sabia que se ele tocasse na vida dele, ele perderia sim a salvação. Mas, Sarah Shiva, tem alguma forma de Deus perdoar o Sui Joe? Tem uma única forma, que a gente nunca vai saber se foi o caso dele, ok? A única forma, eu vou falar daqui a pouco, mas deixa eu terminar de falar isso. Ele, na minha opinião, não fez isso. Eu tenho essa percepção. E por que eu tenho essa percepção? Porque, pelo que eu me lembre, ele era um homem de Deus. E pelo que eu me lembre, se ele não se desviou, eu não tive mais contato, se ele estava firme, ele jamais faria uma coisa dessa. Algumas pessoas me enviaram vídeos das redes sociais dele, onde ele dizia, num dos vídeos, que ele tinha projetos, que ele estava empolgado com tal e tal projeto, marcando vários eventos, de estar em evento. Gente, não é coerente isso. Então, eu não acredito. Mas eu acho que as pessoas estão querendo tapar o sol com a peneira. Não. Eu não acredito, eu tenho o direito de não acreditar. Agora, vamos lá. Se ele estava desviado, se ele se perdeu da fé, eu não sei mesmo. Não posso falar nada, não sei. Se perdeu da fé, se abandonou e se fez isso, aí realmente, gente, não tem como a gente defender. Qual é a única situação onde um Sui Jiu tem perdão? Porque Deus, ele não tolerará uma atitude de alta rebelião contra ele, de matar a vida que ele criou. Deus não tolerará isso jamais. Deus não perdoa esse tipo de coisa. A única situação onde o pecado de tirar a própria vida pode ser perdoado é quando há a interação de um espírito humano incorporando na pessoa. E se um espírito humano incorporou, não é a pessoa, como foi o caso daquela babá. Ela disse, eu não lembro de nada. Por que ela não lembra de nada? Porque não era ela. Nós só saberemos quando chegarmos na glória. Porque Deus é o único justo juiz que pode ver no momento exato quem estava apertando o gatilho, quem estava cometendo aquela atrocidade contra a própria vida. Então, se esse irmão, por acaso, realmente puxou aquele gatilho, se ele fez isso, eu particularmente acredito que foi sim, de acordo com tudo que ele viveu, o ódio que aquela irmandade tinha dele, sim, eles fizeram com certeza um trabalho, encontraram alguma brecha na vida dele para agir, porque o diabo anda em derredor, gente. E se encontrou, agiu. E se isso aconteceu, qual é a boa notícia? É que ele com certeza foi salvo, porque se não era ele, ele agora está nos braços do Senhor. Esperamos que isso tenha acontecido, porque se foi ele consciente,
ele não está nos braços do Senhor. Pastora Sara Shiva, quero saber a resposta. Não tem como saber. Só quando chegar na glória você vai saber. Agora vamos abrir um parêntese aqui importantíssimo. Qual seria a brecha? Gente, são muitas as brechas. Porque as pessoas hoje não estão sendo ensinadas a serem radicais contra o diabo. Radicais contra o pecado. Jesus era radical contra o diabo, radical contra o pecado. Não posso afirmar todas as brechas, não posso declarar brechas aqui sobre a vida de uma pessoa que eu não acompanhei. A única coisa que eu vi, eu constatei, eu mandei mensagem. Me rejeitaram quando eu mandei mensagem. Eu mandei mensagem. Eu disse, cuidado. Não quiseram me ouvir. Eu disse, cuidado. Cuidado com música do mundo. Pelo que eu tive de contato, o último contato que eu tive com esse irmão que veio a padecer nessa tragédia. Eu mandei dizendo, parem de ouvir essas músicas. E ninguém quis acreditar. Aí eu fiquei sabendo que ele estava andando com um tal de um pastor, não sei das quantas, que eu não vou falar o nome, que eu não vou dar ibope. E que ele estava andando com esse outro cara, que esse outro cara também escuta a música do mundo, e é doutrina da porta larga, pode fazer tudo o que quer. Não tem disciplina na santidade da cruz do Senhor, porque, gente, o que o povo do mundo chama de disciplina, nós crentes chamamos de cruz. Não fazer o que eu quero, adiar um prazer para viver o momento certo, esse prazer se chama cruz na Bíblia, não é disciplina não, se chama cruz, ok? É a disciplina da cruz, é renúncia. O cristão verdadeiro, ele aprende isso logo que ele se converte. E aí quando você escuta esse discurso, eu ouvi, essa foi a notícia que chegou para mim, deles, eles me responderam, para com isso, que radicalismo, que bobagem. Será que ele morreu antes de completar a carreira? Eu não acredito, eu acredito que ele completou. Porque agora, da forma como a coisa aconteceu, suspeita, estranha, o nome dele vai ser assoprado nos 4 ventos e as pessoas vão conhecer muito mais a história dele. E a partir daí, João capítulo 12, o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, ali, eu acredito que Deus estava até ali, conduzindo. E aqueles que foram entrar no corpo dele como espírito humano, que eu acredito que ele foi, se possesso de um espírito humano, eu acredito. Eu duvido que aquele homem se tirasse a própria vida, eu duvido. Eu, Sara Shiva, alguém pode falar o que quiser, essa é a minha opinião, cada um tem a sua. Ali, até Deus estava no comando, porque eles acharam que iam apagar, mas na verdade, agora que vai inflamar, porque agora que a mensagem dele vai explodir. O que você acabou de assistir não é apenas um relato, mas um chamado à vigilância, à busca por discernimento e à compreensão de que há realidades espirituais que nem sempre enxergamos com os olhos naturais. A pastora Sara Shiva nos trouxe sua visão, fruto de experiências pessoais e estudos profundos sobre ocultismo e guerra espiritual. Concordando ou não com tudo que foi dito, uma coisa é certa, há mais coisas entre o céu e a terra do que nossa lógica pode explicar. O caso de Daniel Mastral continua cercado de dúvidas e mistérios. O que realmente aconteceu, talvez só o céu possa revelar. Reflita. Ore. Busque entendimento. E nunca subestime o poder do mundo espiritual, nem o amor e a justiça de Deus. Se esse vídeo te despertou para algo maior, compartilhe. Alguém pode precisar ouvir isso hoje. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo assuntos e acontecimentos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe. E nos vemos no próximo vídeo.